Senhor presidente, senhores deputados, eu tenho andado no estado do Paraná, assim como Vossa Excelência, presidente Nishimori, e tenho a oportunidade, como presidente da FPA, de andar em outros locais do país. Feiras agropecuárias importantes, congressos, reuniões, inclusive várias dessas vezes acompanhado pelo meu grande amigo, deputado Alceu Moreira, como tivemos essa semana junto com Domingos Sávio, com Evair de Mello, com Arnaldo Jardim, sempre acompanhando o desenvolvimento do agro e o que tem acontecido com o nosso setor. Infelizmente, o que a gente escuta nos locais que a gente vai e os números que a gente recebe, as reclamações que a gente recebe, são sempre as mesmas. E, infelizmente, é o tamanho do problema que a gente está enfrentando. Não adianta nada a gente ficar aqui se lamentando, fazendo lamúria, mostrando que nós temos um problema e não buscar soluções para esse problema, mas principalmente a gente poder alertar o tamanho do problema que o produtor rural do Brasil está passando. A gente, talvez seja um problema, inclusive nosso, que nós somos muito orgulhosos e temos, obviamente, uma alegria enorme de representar o nosso setor, mas nós temos um orgulho enorme do nosso setor e a gente sempre fala os números positivos, o índice de produção, tudo aquilo que a gente conseguiu, os volumes que a gente produz, os recordes que a gente bate. Mas aquele ditado popular é mais pura verdade. As pessoas veem os nossos voos, mas não veem o nosso tombo. Infelizmente, a gente está passando por um momento que é extremamente complicado. Em seguida vai falar o deputado Alceu aqui, vai falar muito mais da questão gaúcha, da questão do endividamento, as reuniões que tiveram ontem no Senado e com o ministro da Fazenda. Mas, para começar por esse tema, presidente, a questão do endividamento rural é crescente. Não é uma exclusividade do nosso setor. Os números apresentados nas últimas pesquisas e os editoriais dos jornais em todo o Brasil hoje mostram isso, que infelizmente as famílias brasileiras estão extremamente endividadas. 85% dos brasileiros têm algum tipo de dívida financeira. 85% dos brasileiros têm algum tipo de dívida. Isso não é acaso, presidente. Isso não é simplesmente porque o brasileiro não sabe administrar o dinheiro, não é isso. Isso é por uma política macroeconômica extremamente falha, por uma taxa de juros absurda, por um juro que é impossível de ser acompanhado, por um financiamento que não existe, é impossível de ser pago e por falta de investimento nas pessoas. Uma máquina estatal gigantesca que custa cada dia mais caro, cada dia mais ineficiente, e isso é o tal do custo Brasil. Isso faz com que o dinheiro do salário valha cada dia menos e a gente tenha um poder de compra cada dia menor. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. E no agro não é nada diferente disso. Além do endividamento, crédito caro. Crédito caro porque é inseguro. Crédito caro porque nós temos uma taxa de juros de 15% que chega ao juro real para o produtor, na hora que vai financiar a sua safra, mais de 20%, somando spread bancário, somando todas aquela sopa de letrinhas que o sócio oculto que o meu amigo Alceu gosta de falar. Mais de 20% para financiar qualquer tipo de produção. Além disso, o seguro rural que não existe. Aliás, o Evair entrou com uma denúncia no TCU esses dias. Depois de uma ampla investigação, nós descobrimos que tinha dinheiro do seguro rural que estava saindo do Ministério da Agricultura para pagar a emenda parlamentar no Mato Grosso. E isso estava acontecendo de fato. O dinheiro do seguro rural que nas safras 24 e 25, 25 e 26 não apareceram. A subvenção de responsabilidade do governo federal, do prêmio de seguro rural, quem pagou foi o produtor lá na ponta. Por isso que nós baixamos da área segurada de 15% do que nós tínhamos de área segurada para menos de 3% hoje do que nós temos de volume real de área segurada no Brasil. Esses números mostram que quanto mais inexistente o seguro ou quanto menos existente o seguro, mais caro fica o crédito. Quanto mais caro fica o crédito, mais inacessível ele fica e, obviamente, que isso aumenta o endividamento do nosso produtor. Aí a gente soma a questão geopolítica, vamos falar do dólar, vamos falar o dólar caindo, vamos falar das guerras acontecendo, vamos falar dos problemas de Estreito de Hormuz e todas essas questões que fazem os nossos insumos agropecuários se tornarem cada dia mais caros. Estamos entre safra, num momento de safra em que a gente tem um problema de diesel custando muito mais do que estava custando na última safra, um frete que é completamente ineficiente, uma tabela de frete que foi no calor de um momento de uma greve de caminhoneiros pensada ainda no governo Temer e que hoje precisa ser repensada, precisa ser
reorganizada para a realidade do Brasil, que torna completamente absurdo o preço de frete e de logística no Brasil. Aí, somando tudo isso, vem as commodities, com uma redução expressiva de valor de revenda, uma redução expressiva de preços. Isso faz com que a gente perca completamente a capacidade de investimento do produtor na hora de comprar um armazém, na hora de melhorar o maquinário, na hora de conseguir melhorar a infraestrutura da sua propriedade, aumentar seu índice de produtividade e ter a sua rentabilidade. Mesmo assim, com toda essa tempestade perfeita que eu estou falando, a gente atinge os índices, a gente supera os números, a gente está em vários mercados do mundo e a gente tem uma agropecuária responsável pela alimentação mundial e pela produção de energia limpa nesse planeta inteiro. Mas somado a tudo isso e essas dificuldades que a gente já tem no setor financeiro, a gente tem um problema sério de um governo que não tem a mínima boa vontade com o setor, que despreza completamente o desenvolvimento do setor agropecuário e que fica, através de vírgulas, pontos, travessões, artigos e parágrafos em cada uma das resoluções, projetos e portarias, criando empecilhos absurdos para o nosso produtor. Vamos citar o exemplo que a gente tem debatido tanto sobre a questão do PRODES, que é um programa de monitoramento da Amazônia, que hoje está sendo usado para o Brasil inteiro no crédito agrícola, que não dá o direito para o produtor dele ser notificado antes de ter uma anotação na sua matrícula. Sequer é notificado. O produtor fica sabendo, o presidente Shimori, disso, quando ele tem uma anotação, quando ele vai lá no banco, acessar o crédito, pedir o financiamento, buscar o dinheiro para fazer sua produção. Ah, mas o que nós estamos fazendo em relação a isso? Além dos PDLs, projetos de lei, tudo aquilo que a gente já está tramitando aqui, tentando pautar para, na força, derrubar, a gente está negociando. Nós tivemos a reunião com a Associação das Instituições Financeiras, tivemos reuniões com a FEBRABAN, tivemos reuniões no Ministério da Fazenda, tivemos reuniões com aqueles que compõem o Conselho Monetário Nacional, pedindo apoio, de mostrar que isso é completamente injusto. Alceu teve uma área de colheita de pinos e de eucalipto, de uma papeleira gigantesca multinacional que foi embargada. Porque o satélite viu que tinha árvore num ano, no outro ano não tinha. É uma área de manejo de eucalipto para a produção de papel. E isso está acontecendo não nos grandes, está acontecendo no pequeno. Lá na agricultura familiar, que eles tanto dizem defender, a hora que o cara faz o manejo, mesmo ele tendo autorização de supressão de vegetação, que ele tem autorização de manejo, estão embargando a área. Limpeza de pasto está aparecendo no PRODES e a área está sendo embargada. Isso nós estamos avançando. Agora vem a história do Conabio, a famosa história do Conabio. As listas. Né? O que é espécie exótica, o que é espécie invasora. Não só criaram essa história, não só querem debater de novo, não só tem na semana que vem mais uma reunião sobre isso, a gente com todos os projetos para pautar aqui, para derrubar essas resoluções. Ontem o IBAMA publica uma lista de um cronograma de trabalho de todas as questões regulatórias, área por área. Lá está a tilápia, lá está o pirarucu, lá está o pinus, lá está o eucalipto, lá está a braquiária, lá está a área de preservação, lá está a área de lago artificial, lá está a área dos alagados. Mais um problema para a gente enfrentar. E o produtor fica cada dia acumulando. Hoje o produtor não pode ter mais um agrônomo, um veterinário na propriedade. Ele tem que ter um advogado, tem que ter um contador e tem que ter um fiscal. Para estar todos os dias lendo o Diário Oficial, porque todo dia tem uma maldade nova contra o nosso produtor. Eu tive agora segunda-feira com o governador Tarcísio numa reunião lá no Show Rural, com os produtores de amendoim do Sudeste Paulista. Quebrados, completamente quebrados. Como nós podemos ir em qualquer um dos nossos municípios ali da metropolitana de Curitiba, Nishimori, e falar com os nossos produtores de cebola e de batata, que estão destruídos. Os nossos produtores de alho, que semana passada vieram pedir socorro. Os produtores de cacau, tantos movimentos, acabamos de aprovar um projeto em relação a isso, quebrados. Do mesmo jeito que todos os dias a gente recebe alguma reclamação. Gente, nós tivemos aqui na Comissão de Agricultura um debate, o Pezente capitaneou isso. Nós tivemos um debate aqui algumas semanas atrás sobre o tamanho do morango na caixinha. Para poder comercializar um produto lícito, para ter rentabilidade o produtor. Com paquímetro. Paquímetro, para medir quantos milímetros tem o morango. Essa é a realidade. Tem linha de produção na roça.
Linha de produção. Agora, além do engenheiro, além do fiscal, do advogado e do contador, vai ter que ter um engenheiro junto, engenheiro de produção, na colheita do morango. Parece piada, mas é a verdade. As safras de frutas, nossa, o senhor é produtor de uva. As safras de frutas nossas no sul do país que não conseguem mão de obra de jeito nenhum, porque se a gente contratar o trabalhador temporário para colocar na nossa propriedade para fazer a colheita manual e não tiver a carteira assinada, o Ministério Público do Trabalho vai lá e dizer que a gente tem trabalho escravo. Tivemos que aprovar uma lei aqui dentro do Congresso Nacional, aprovar uma lei dos trabalhadores safristas para permitir que ele tenha a Bolsa Família e consiga ter a carteira assinada, porque senão a gente perde a safra. E está aqui enrolado de novo, tentando aprovar, correndo mais uma vez. Do mesmo jeito que quando a gente vai nessas feiras enormes, lindas, maravilhosas, que a gente mostra o nosso tamanho, o nosso potencial, para os nossos concorrentes, a gente fica preocupado quando vê uma agri-show com os corredores vazios. Corredores vazios porque a gente não tem como ter a capacidade de investimento, porque o endividamento é tão grande, tão grande, tão grande, que a gente não consegue buscar esse recurso. Aliado a tudo isso, uma insegurança jurídica sem tamanho. Vocês viram aqui, nós tentamos aprovar algo óbvio, que se cumpra a lei que nós aprovamos do marco temporal aqui, para que o produtor, quando ele tem uma área de estudo de demarcação na sua propriedade, ele que é proprietário de boa-fé, que tem o título da área e tal, mas está dentro de uma área de interesse de demarcação, ele não seja impedido, enquanto não cesse o processo, que ele não seja impedido de poder acessar crédito e usar a sua área. O tal do abril vermelho, acabando abril, graças a Deus, flopou esse ano. Mas não flopou porque eles foram de boa vontade de não invadir nossas propriedades. Flopou porque é ano de eleição. Porque eles sabem que se eles fizessem uma balbúrdia no campo, eles iam perder a eleição mais do que já vão perder por incompetência, por incapacidade, por não conseguir falar com as pessoas. E aí o pior de tudo isso que a gente vê, anúncios sendo feitos que a gente sabe que não são verdade. Enquanto nós estamos brigando lá, o Alceu, o Afonso e tanta gente, nossos amigos gaúchos, brigando por essa questão do 5122, brigando para resolver a questão do endividamento, lutando para a gente conseguir fazer valer o que nós aprovamos aqui na Câmara, de pelo menos 30 bilhões de reais para ajudar os nossos produtores. A gente vê o governo falando, não, nós vamos mandar 80 bi, nós vamos resolver 100 bi, nós vamos anunciar, e o presidente Alckmin esteve lá na AgriShow anunciando, 10 bilhões, uma linha do FINEP para financiar a máquina. Como? Além de não ter de onde tirar o dinheiro, não tem como dar garantia. Que o produtor, a hora que vai buscar o seu crédito, a hora que ele vai buscar o crédito, ele não está só dando garantia real, o banco não libera se ele não fizer alienação fiduciária. Ele já não tem mais o que alienar, ele não tem como buscar. Ontem, lá na FPA, nós tivemos uma apresentação do Zé Ângelo, que para mim é um dos caras que mais entende dessa sopa de letrinha dos títulos do agro. 11 iniciativas que nós vamos apresentar nesse Congresso Nacional, nessa Câmara dos Deputados. 11 iniciativas para melhorar, sanear e desburocratizar o crédito. Porque, infelizmente, a gente não pode contar com a mão forte do governo, que sempre foi quem auxiliou, quem ajudou, quem teve a mão amiga para ajudar o produtor rural, que hoje, infelizmente, é quem está atrapalhando. Eu sempre falo isso e repito aqui, aquela história da política para fora da porteira não existe mais. A política está dentro da porteira e está matando o produtor rural desse país. Matando o produtor rural do nosso país. A gente não pode mais depender de um governo que não defende a gente não pode depender de um governo que não nos respeita. Menos de 20% do financiamento da agropecuária brasileira saiu do Plano Safra. A gente precisa conseguir garantir que os títulos privados, as iniciativas que nós temos, buscar alternativas para o financiamento da produção para que a gente mantenha a nossa competitividade. Enquanto tudo isso está acontecendo, os nossos concorrentes estão lá fora rindo da dificuldade que nós temos.